Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre meio ambiente. A gente fala agora sobre o desmatamento na Amazônia Legal, que atingiu números recordes nos últimos 15 anos. Números divulgados pelo Instituto Nacional, então, de Pesquisas. Para analisar esse cenário, a gente conversa agora com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que eu tenho o prazer de revê-la. Ministra, boa noite, muito bem-vinda aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, a senhora me ouve bem? Ouço bem você, Mona Lisa. Bom reencontrá-la. É verdade, quanto tempo. Muito bom reencontrá-la também para a gente entender melhor esse momento. Ministra, estamos falando de mais de 13 mil quilômetros devastados. Estamos falando também de uma pressão interna e externa em cima do governo, que impressão essa que aumentou demais, né? Como é que a senhora analisa esse momento? É um momento dramático que causa tristeza, vergonha e indignação, porque o governo não só apresenta esse número drástico de mais de 13 mil quilômetros quadrados de área devastada, mas ele escondeu esse número durante a COP26, negando os dados que já estavam de posse do governo para continuar mentindo e sofismando diante da comunidade internacional. O Brasil, que já conseguiu ter um protagonismo altamente relevante nos fóruns multilaterais internacionais quando se trata de meio ambiente, desde que o governo Bolsonaro assumiu, nós passamos um vexame atrás do outro e lamentável o que está acontecendo com a destruição de um dos biomas mais importantes para o equilíbrio do planeta. É quase 22% de aumento do desmatamento desde que Bolsonaro assumiu 2019, 2020, 2021, aumento do desmatamento. O desmatamento está descontrolado na Amazônia, em que pese o governo ter inventado o Conselho da Amazônia, a Operação Verde para Sempre, mas isso tudo é para ganhar tempo enquanto acontece mais desmatamento e desmonte da governança ambiental brasileira. Ministra, os nossos analistas, claro, participam dessa entrevista importante, então eu vou chamar primeiro o Lorival Santana. Lorival, por favor, querido. Boa noite, ministra. Esse dado de 22%, ele se refere a agosto de 2020 até julho de 2021, sendo que o governo federal ele realmente só se converteu, começou a dizer que estava preocupado a partir da cúpula de abril deste ano. Então, é natural que esse dado não registre grande progresso, né, nesse novo esforço que o governo está anunciando. E, de fato, em julho, houve uma queda de 10% em relação à base de 2020, que é uma base alta, sem dúvida alguma, e em agosto, 32%, e são meses bastante sensíveis, de muito desmatamento e queimada, né, meses secos. Daí depois, setembro, houve um aumento de 2% e outubro, um aumento de 5%. O governo ainda está na fase de contratação de 739 fiscais, mobilizou 700 policiais da Força Nacional e também as Forças Armadas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua experiência que desencadeou aquela redução do desmatamento a partir de 2006, que perdurou até depois da sua gestão, até 2012. Quais foram as medidas que foram tomadas? É claro que eu já ouvi a senhora falando sobre isso, é bastante longa a explicação, mas, assim, de forma resumida, o que o Brasil precisa fazer para reduzir esse desmatamento que se mostra bastante resiliente? Bem, na verdade, o que o Brasil precisa fazer é evitar isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Cortou o orçamento do IBAMA, desmontou as equipes técnicas, colocou policiais que não entendem de meio ambiente, colocou 2 ministros de meio ambiente que são antiambientalistas, sinaliza o tempo todo que vai acabar com a legislação ambiental brasileira, acabando com o processo de demarcação de terras indígenas, de licenciamento ambiental, querendo legalizar o garimpo e ainda querendo legalizar a área que foram roubadas da União, que é a grilagem. Então, deixar de fazer esse tipo de coisa é o que ajuda a acabar com o desmatamento. Quando eu fui ministra, nós não passávamos para os criminosos a expectativa da impunidade. O plano tinha continuidade, combate a práticas ilegais,
apoio às atividades produtivas sustentáveis, ordenamento territorial e fundiário. Fizemos mais de 25 grandes operações da Polícia Federal, colocamos 725 criminosos na cadeia e quando o DT fazia o sistema de alerta, a gente mandava as equipes. Agora, de todos os alertas que foram feitos, mais de 100 mil, o governo não chegou a 5% de atendimento dos alertas que foram feitos. Então, na verdade, nós sabemos o que fazer, já conseguimos bons resultados, mas, infelizmente, o governo Bolsonaro tem como política não ter política de meio ambiente. Ministra, agora eu vou chamar o Caio Junqueira para também participar da conversa. Caio, por favor. Ministra, boa noite. Ministra, eu queria falar com a senhora um pouco de política, como que a senhora está vendo o cenário eleitoral de 2022, principalmente os nomes aí da terceira via. A senhora que foi uma terceira via em 2014, bateu na trave ali a sua ida ao segundo turno, fez 20% dos votos naquela eleição. Imagino que a senhora, evidentemente, da polarização que está posta entre Bolsonaro e Lula, não apoiaria nenhum dos dois no primeiro turno, mas do restante ali, aqueles 10 nomes que tem mais ou menos ali da terceira via, como que a senhora está vendo os nomes? Bem, na verdade, nós estamos diante de um quadro político que é preocupante, porque tudo que a gente vê discutir é nomes, não se vê discutir projeto de país. O problema do Brasil é que nós estamos perdidos num debate que leva a discutir projeto de poder e não discutir o que se vai fazer para acabar com a desigualdade, para entrar no momento que o mundo está vivendo de um novo ciclo de desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente, enfrentando o problema das mudanças climáticas. E esse debate, ele não está sendo feito, infelizmente. Toda a discussão se dá em torno ou da polarização Lula-Bolsonaro, ou volta para o passado, ou enterra o Brasil com esse presente que a gente tem, ou então é aquela discussão em torno do nome que vai ser a terceira. Para mim, o que tem que se debater é o país. E no campo do debate de uma alternativa à polarização, tem que estabelecer qual é o pacto político de sustentação desse programa, porque não basta ter um bom programa sobre saúde, educação, desenvolvimento sustentável, recuperação econômica, etc., etc., quando o pacto de sustentação política continuar sendo o Centrão. O Centrão estava em todos os governos de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, agora até o próprio ex-ministro Ernesto Araújo disse que não é mais o Centrão que é base do governo, o governo que é base do Centrão. Ou seja, se for o mesmo velho pacto de tornar o Brasil refém dos interesses mesquinhos do toma lá da cá, do fisiologismo, da corrupção normativa que faz orçamento secreto, a gente não sai do buraco. Para mim, a discussão da alternativa é discutir projeto de país, é discutir como faz para que o Brasil se integre ao debate mundial sobre mudança climática, desenvolvimento sustentável, combate à desigualdade social no nosso país e fortalecimento da nossa democracia. Aí sim a gente vê qual é o melhor nome para tornar esse projeto vitorioso, mas um nome que não seja apenas dizer, é fazer. Dialogar, a gente dialoga no processo político, tem que dialogar. Agora, se tornar refém de um grupo que é difuso, não tem nome, endereço, telefone, mas tem um orçamento secreto para aliciar voto em prejuízo do interesse do povo brasileiro. Renata Agostini chega também nesse papo, Renata? Ministra, vou insistir nesse caminho da política porque, claro, com toda a visão da senhora, né, observadora, atuante na política há tanto tempo, candidata à presidência, a gente está vendo nessa corrida, né, nesse momento em que se colocam nomes para concorrer ao Planalto, a gente viu a chegada do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. E aí, por que eu pergunto especificamente por ele? Porque a senhora falava sobre projeto, não apenas nome. E quando o Moro chega na corrida, ele chega com essa crítica de parte da esquerda, de que isso seria um carimbo, de que a Lava Jato teve lado, e ao mesmo tempo ele chega querendo dizer que ele não é apenas um candidato que fala apenas de corrupção. A senhora vê problemas nessa trajetória da magistratura para uma tentativa ao Planalto e a senhora vê projeto? Moro já disse a que veio?
Eu vejo, infelizmente, um trabalho que vinha sendo feito pela primeira vez na história do nosso país, que sinalizava que os poderosos da política e os poderosos do poder econômico não ficariam impunes com os graves problemas de corrupção. Infelizmente, os erros no processo e o próprio juiz acabou contribuindo para que todo o trabalho fosse anulado, juntamente com a equipe que trabalhou com ele, o que é lamentável. A outra coisa é que nós temos um juiz que foi para o governo Bolsonaro e uma tendência política foi revelada no momento em que ele deixa de ser o juiz que estava à frente de um processo relevante para ajudar a passar o Brasil a limpo e se associa, se atrela a um governo que qualquer pessoa com o mínimo de discernimento político, ético, saberia que não iria dar certo para o meio ambiente, não iria dar certo para a corrupção, não iria dar certo para a defesa da democracia. Então, no meu entendimento, ele se inscreve na mesma lógica do poder pelo poder, inclusive em prejuízo de um trabalho que poderia ser paradigmático e que, infelizmente, foi duramente prejudicado pela falta do devido processo legal, que não anula os casos reais de corrupção, mas que, com certeza, teve muitas falhas e se atrela ao debate do poder pelo poder, infelizmente. Ministra, Mona Lisa aqui de volta falando, pedindo licença, então, até em relação aos outros contatos que a gente já teve, vou fazer uma pergunta um pouco mais de observação. Estou vendo a senhora muito mais enfática, muito mais afiada. A que se deve essa verve de agora, ministra? Olha, eu sempre fui uma pessoa que fala com muita convicção aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, né? E olha, eu faço isso desde muito tempo e em situações muito adversas, né? Quando eu vi as pessoas serem assassinadas por defender aquilo que diziam. Eu estava do lado daquilo que eu acho que é justo, que é correto. Esse é o momento que nós estamos vivendo o fundo do... Aliás, não tem mais nem fundo esse poço. Mais de 600 mil vidas perdidas. A Amazônia sendo destruída, o Pantanal sendo destruído. De cada 10 crianças em Yanomami, Mona Lisa, nós temos 8 desnutridas. De cada 10 crianças, nós temos 4 com contaminação por mercúrio. E esse governo tem a pachorra de impedir a equipe da Fiocruz de ir em socorro dos índios e deixa que os garimpeiros, que os grileiros, que os bandidos ataquem os índios e contaminem com sarampo, com gripe, com Covid. E isso é algo que causa indignação. Então, acho que nesse momento, todos nós estamos diante de uma situação que não podemos mais permitir que o processo político de 2022 seja apenas para, mais uma vez, as pessoas votarem em quem quer ir para o poder e não quem quer um horizonte para o Brasil. Ministra Marina Silva, muito obrigada, ministra, por aceitar o nosso convite. A outra vez em que a senhora esteve aqui no Expresso CNN, eu estava de folga, perdi esse papo, mas muito bom revê-la. Até uma próxima, ministra, e eu espero a gente tratando de um ambiente, de ideias e até de proposições mais animadoras e mais reais.